vamos continuar por aqui. Deixa eu falar para você que está nos assistindo, para você que está nos vendo. Eu sei que você já está mandando sua mensagem, dizendo qual a sua faculdade, de onde você está falando. Vou arranjar um tempo aqui nas nossas palestras para poder ler alguns. Mas eu quero agradecer de antemão a você que está participando conosco, para você que está aí. Você, aluno, você está representado aqui por mim. Eu sou um estudante de Direito, um velho estudante de Direito, mas estou aqui também representando você. Você, jovem advogado, você tem aqui a oportunidade de conhecer grandes advogados, grandes advogadas que estão presentes, não somente na Sala 1, lembrando que nós temos mais 2 salas acontecendo, Sala 2 e Sala 3, com sumidades do direito. Vou me permitir não citar para não ser indelicado com quem eu esqueça. Tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu agora vou falar sobre a responsabilidade civil nas relações afetivas e familiares. Eu quero convidar aqui a doutora Fernanda Barreto, é quem vai, por favor, doutora, fique à vontade. É a nossa conselheira da seccional, ela que vem representando a doutora Ana Patrícia Dantas Leão, que, infelizmente, por motivo de força maior, não pode estar presente. Eu só vou pedir um microfone aqui, para a nossa convidada. Deixa eu pegar aqui. Só para colocar, doutor, os nossos microfones estão higienizados, todos higienizados. Existe nosso distanciamento, é um distanciamento seguro. As nossas palestras são todas híbridas por conta disso. Mas nós viemos aqui, eu quero dar um bom dia. Tudo bem, doutora? Como vai? Está aberto o microfone dela, não está? Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui representando o Conselho da Seccional OAB Bahia, representando a minha amiga querida, vice-presidente Ana Patrícia Dantas Leão. A minha fala ia acontecer no painel anterior, foi deslocada para esse painel, mas é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito ao convite da minha querida Sara Barros, a Hermes Hilarião, né, padrinho, como disse ontem, Fabrício, da Jovem Advocacia sempre, e é um prazer poder dialogar com a Jovem Advocacia sobre temas que são extremamente apaixonantes, como contratos e direito das famílias. Então, estamos aqui para falar de responsabilidade, de contratos, estou à disposição de vocês. Bom, eu vou, nessa nossa conversa, eu acho que ela fica mais tranquila, e aí, para você que também está conosco agora, os questionamentos serão feitos a partir de um entendimento, mas, lógico, se houver alguma pergunta pertinente que eu possa utilizar também, não vou botar a senhora contra a parede. Não vou fazer. Fique tranquila. Não vou fazer isso. Deixa eu lhe perguntar aqui. No que tange a responsabilidade civil dos pais adotivos em casos de devolução dos filhos adotados, há responsabilidade nesse caso? Existe responsabilidade? Pessoal, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque ela é muito contemporânea. Nós temos visto, né, recentemente, muitos casos chegarem ao judiciário justamente questionando essa situação fática extremamente difícil, extremamente densa e triste, que é a desistência do processo de adoção, sobretudo quando ele já está concluído ou em vias de conclusão, próximo à sua conclusão, quando ele já dura um tempo considerável. É possível se cogitar de responsabilidade civil nesse caso? A primeira coisa que a gente deve ponderar é que o termo devolução não é um termo correto, não é um termo técnico e não é um termo que se usa de bom tom, porque não se devolve, né, crianças, não se devolve filhos, não se devolve seres humanos. Seres humanos não são objetos. Mas a mídia usa muito o termo devolução, então, né, para ficar inteligível, a gente pode falar em devolução só para entender didaticamente o tema. O processo de adoção é um processo durante o qual existem algumas etapas, e existe uma primeira etapa, que é uma etapa, né, de conhecimento entre adotantes e adotandos. Quando o casal ou a pessoa solteira, porque também se pode adotar não sendo casado ou vivendo em união estável, que deseja adotar, vai conhecer seu pretenso filho ou filha adotivo. Nesse caso, a fase de aproximação, né, sobretudo o estágio de convivência, como a gente chama, previsto lá, regulado pelo ECA, sobretudo artigo 49, é um estágio justamente que tem por objetivo propiciar a construção do relacionamento e verificar se esse relacionamento vai se implementar, se de fato vai haver a transferência afetiva, vai haver a construção de vínculo.
Portanto, se há uma desistência do processo de adoção nesse primeiro estágio, em regra, não há que se falar em responsabilidade civil desses adotantes que desistiram de prosseguir na adoção. Eles teriam a legitimidade para fazê-lo dentro desse período. Ocorre que, normalmente, após o término do estágio de convivência, a gente vem para uma segunda fase, que é a concessão da guarda provisória aos pais adotantes. Normalmente, o estágio de convivência, quando bem sucedido, é seguido dessa guarda. E durante, a guarda provisória, a convivência pode se estender por muito tempo entre pais e filhos. A gente sabe que, infelizmente, o judiciário brasileiro não prima, pela celeridade, não é conhecido pela celeridade, é um sistema ainda muito denso, moroso por vezes, e justamente por isso o estágio de convivência ele pode se estender por anos. 6, 7, 8, 10 anos, eu conheço casos. Numa situação como essa, se os pais desistirem, depois de já estarem convivendo por muito tempo, com o seu filho adotivo ou aquele que está sendo colocado no lugar da adoção, aí a situação já é diferente. Pode haver responsabilidade civil, porque pode haver dano moral, uma quebra legítima de expectativa, um dano à psique. Então, a gente aí poderia investigar, sim, a ideia de responsabilidade civil. Agora, é importantíssimo dizer que não existe desistência de adoção já concluída. Processo de adoção transitado em julgado não cabe se falar em desistência. Professora, mas e se os pais, então, não querem, depois que concluíram o processo de adoção, volta e meia a mídia tem relatado casos como esse. Se os pais não querem mais porque perceberam que não era aquilo que eles esperavam, a criança, que agora é adolescente, revelou certos comportamentos, como é que fica uma situação como essa? Não se cabe falar em desistência. Aí o que pode haver, inclusive, é abandono de incapaz, que é crime pelo Código Penal. E, obviamente, pode haver responsabilização, e certamente haverá, na seara cível. Tá? Então, é muito importante que a gente veja isso. O STJ, recentemente, trouxe uma decisão sobre uma situação peculiar em que não houve desistência expressa, mas, depois de concluída uma adoção, os pais realizaram atos propositalmente com o intuito de gerar suspensão à perda do seu poder familiar. E foi reconhecida a responsabilidade civil contra os pais, embora em valor módico, R$5.000 a indenização do STJ, mas foi reconhecido. Agora, quando a gente fala do direito de família, a coisa se tornou muito mais... Não vou aplicar uma palavra correta, e aí vou me fazer aqui, representando todos os alunos de direito, que ia aproveitar esse momento para tirar as dúvidas que não conseguimos tirar em sala de aula. Em sala de aula, quando a gente levanta a mão, o professor tem que continuar dando a aula, não dá esse espaço. Existe você diria que tem uma tendência à contratualização no direito das famílias? Eu digo, na relação, a coisa ficar muito mais contratual. Você acha que tem essa tendência? Mais uma excelente pergunta, porque essa é uma outra seara hoje muito discutida nas relações de família. Normalmente, quando se fala em contratualização no direito das famílias, se fala de forma um pouco pejorativa, isso é visto com reserva, justamente porque as relações familiares, embora façam parte do direito privado, oficialmente estamos aí no direito privado, mas somos um ramo do direito privado, somos um ramo do direito civil recheado de normas de índole pública, de ordem pública. E o que acontece é o seguinte: eu entendo que existe, sim, uma tendência a se discutir a celebração de pactos e de contratos com maior frequência no direito das famílias. E digo mais, entendo que isso, de per si, não é negativo. Eu vou citar aqui alguns exemplos muito contemporâneos de contratos que têm sido discutidos na seara familiar. Contrato de namoro, é um contrato que, com a pandemia, foi muito discutido, muito debatido, tem sido. Houve uma mudança radical na concepção do contrato de namoro no Brasil. Eu, por exemplo, defendi a ideia de que os contratos de namoro, em regra, não eram possíveis. Eram contratos nulos, porque o objetivo de um contrato de namoro era apenas evitar o reconhecimento de uma união estável. Mudei de ideia. Em direito, a gente só não muda de ideia se a gente estiver morto, se a gente não estiver mais vivo, porque vida é mudança, é movimento, ou se a gente não se atualiza, a gente não pensa, não segue estudando, o que não é meu caso. Eu sigo eternamente curiosa e tentando pensar para além dos limites que eu mesma impus. Acho que é possível, sim, hoje, o contrato de namoro, e digo mais, acho que ele é um contrato bastante interessante e importante. Por quê? Porque a união estável
é uma relação jurídica, né, reconhecida como família hoje pela Constituição Federal de 88, antigamente chamada de concubinato puro, mas há uma imprecisão muito grande da diferença entre união estável e namoro. O Código Civil deveria ter traçado essa diferença e não traçou. Com isso, há uma insegurança muito grande de pessoas que têm uma relação de namoro, que não querem viver como família, que não querem constituir família, mas que, como vivem no mundo contemporâneo, que as pessoas já dormem juntas, né, quando namoram, já têm relações intensas, ficam temerosas de uma relação como essa constituir união estável. E é importante lembrar que cada vez mais os efeitos da união estável são próximos aos do casamento. Então, por exemplo, se você é casado sob o regime da comunhão parcial de bens ou vive junto sob o regime da comunhão parcial, o seu FGTS é algo que a gente não costuma lembrar, mas o seu FGTS é meável. Ele é suscetível de meação desde 2016, segundo o posicionamento do STJ. Então, eu entendo hoje com clareza que uma pessoa pode querer celebrar um negócio jurídico para dizer, olha, nós dois, juntos, seja um casal homo ou heteroafetivo, não queremos que isso aqui configure família. E vou além. Nesse contrato de namoro, você já pode estabelecer que, caso a relação torne-se uma união estável, caso ela avance, ela evolua para constituir família, o regime de bens que o casal quer adotar é X. Por exemplo, é a separação ou a comunhão universal, que hoje é incomum, mas pode ser escolhido. Acho, então, que é um contrato interessante. E temos vários outros. O professor Fred Dier, por exemplo, fala em pacto nupcial. É possível, dentro do casamento, você cogitar, celebrar um pacto para organizar, por exemplo, um eventual divórcio. O casal está em crise, está em conflito, resolve reconciliar. Tá? O professor Fred teve um caso exatamente assim. Resolve reconciliar. Mas eles já querem deixar definido, caso eles se divorciem, como é que esse divórcio será estruturado? Se vai haver, por exemplo, uma avaliação de bens, quem vai fazer a avaliação? Normalmente isso é interessante quando há um patrimônio relevante. Não vejo problema para ser feito. Agora, é interessante notar, como diz o professor Flávio Tartucci, que se a gente aplica a lógica dos contratos, né, dentro do direito de família, a gente precisa observar as peculiaridades do direito das famílias, claro. Então, é possível, por exemplo, a gente cogitar de aplicação de uma lógica de contratos de consumo ou de trabalho que partem da ideia de que existe um vulnerável para contratos de família. Normalmente, as mulheres ainda são mais vulneráveis economicamente. Talvez precisem, né, de uma proteção extra na situação concreta, e essa lógica pode vir, sim, para o direito das famílias, também partindo da ideia de contratualização. Então, eu acho que a contratualização é uma tendência. O direito das famílias tem vários limites que a seara contratual, em geral, não tem, mas isso não nos impede de debater e de pensar na utilização de instrumentos contratuais como doação, pactos antinupciais, contratos de namoro, contratos de convivência na seara familiar. Agora, doutora, a senhora criou na minha cabeça o contrato de namoro é algo bastante aplicável. Eu vou criar mais questionamentos enquanto aluno aqui para a gente não se alongar aqui na nossa conversa. Importância dos contratos para o planejamento sucessório. A gente está falando sobre... a senhora cita essa questão, mas no planejamento sucessório, também é importante essa relação? Também é importante? Você está marcando só gols de placa hoje. Mais uma pergunta excelente. Por quê? Inclusive, para a jovem advocacia, esse é um nicho dos mais promissores na seara do direito civil, o planejamento sucessório. E com a pandemia, a necessidade, né, que as pessoas têm sentido de planejar a própria sucessão cresceu muito. A gente tem um aumento aí de mais de 200% de busca por instrumentos como o testamento. Então, sim, é muito importante pensar em planejamento sucessório. No Brasil, não há ainda uma cultura sólida de planejamento, mas ela é muito útil, assim como o planejamento na seara de casamento ou união estável. E, inclusive, as coisas se intercambiam. Se você tem relação de casamento, relação de união estável, isso vai impactar no eventual planejamento sucessório. Você tem filhos de uma relação extra, né, casamento, filhos de casamentos anteriores ou de relações anteriores. Esses filhos são casados, vivem em união estável, eles têm pactos patrimoniais, tudo isso influencia na seara do planejamento. Então, sim, contratos e planejamento sucessório caminham juntos. É muito importante estudar e se atualizar nos contratos para fazer bons planejamentos sucessórios. Para concluir, eu diria só que a gente costuma pensar em planejamento sucessório como algo muito grande, que necessariamente vai passar por holding familiar, né, por patrimoniais, por offshores.
Não, a gente pode fazer um bom planejamento sucessório utilizando contratos de doação, adiantamento de legítima, utilizando testamento, e isso é um campo de trabalho excelente, inclusive, para todas as jovens e advogados que estão chegando ao mercado. Doutora, eu teria diversas perguntas a lhe fazer. Meus questionamentos são imensos. Você não faz ideia de como fica coçando aqui, inclusive no nosso chat e aqui também pelo meu WhatsApp, os questionamentos dos alunos. A senhora está dando uma aula aqui. Eu vou até falar com a produção, que é chato dizer que meu tempo está acabando com a senhora, mas eu quero agradecer sua presença. Dizer também que na faculdade, eu tive a oportunidade nessa relação de família, e isso é muito importante. A gente acabando não dando muita... A gente não consegue perceber até o momento que a gente se encontra de frente com um problema como esse, um problema de relação de família. Mas eu quero agradecer sua presença, e aí você que esteve conosco aqui, abrilhantando o nosso 2º Congresso. Muito obrigado por sua participação conosco. Tenha um excelente dia. Prazer te conhecer também, doutora. Obrigada a todas e todos, parabéns, parabéns à OAB, parabéns ao OAB Jovem, Sara, Hermes, ao Jus Brasil por esse lindíssimo evento. Continuarei aqui acompanhando o 2º Congresso Online da Jovem Advocacia. Bom, vamos continuar aqui. Da doutora Fernanda Barreto, conselheira da seccional, ela que fez essa primeira apresentação comigo. Eu vou continuar, vamos botar, os nossos palestrantes já estão no ponto. Eu queria apresentar a doutora Paloma Braga. Doutora Paloma, muito bom dia. Seja bem-vinda ao 2º Congresso da Jovem Advocacia Baiana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, o tempo da senhora está aqui já estabelecido. A senhora tem de 12 a 15 minutos e o nosso tema é: quando é que começa a responsabilidade civil nas relações afetivas e familiares? O tempo é todo da senhora, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Queria dizer da minha alegria de participar do Congresso, especialmente dividindo essa mesa virtual, né, com colegas tão queridos. Professora Fernanda, ultimamente temos tido o prazer de estar juntas em algumas oportunidades. Doutor Felipe, doutor Ali, é uma alegria revê-los, né, ainda que virtualmente, já que não estamos podendo estar juntos de modo presencial. O tema é muito interessante, né, a gente falar de responsabilidade civil nas relações familiares e afetivas, e eu vou optar por dar um recorte mais específico em razão do tempo, e vou propor falar aqui com vocês hoje sobre responsabilidade civil por rompimento de noivado, né? Então, já não estamos falando propriamente ainda de uma relação familiar, mas de uma relação afetiva. Eu acho muito interessante a gente observar que, dentre as diversas pautas, né, que o século XXI tem nos trazido para debate, dentre tantas lutas importantes, existe uma questão que tem aparecido, e eu não sei se vocês têm acompanhado com frequência, uma expressãozinha chamada responsabilidade afetiva, né? E eu acredito que essa expressão responsabilidade afetiva, ela tem muito a ver com isso que nós vamos conversar hoje. Então, hoje em dia, a gente começa a ouvir as pessoas falando fora da área jurídica, né? Não estou falando inicialmente de uma questão jurídica, não, mas o que seria essa responsabilidade afetiva? O que as pessoas estão dizendo que hoje a gente deve procurar buscar nas nossas relações, né? Responsabilidade afetiva, na verdade, é a gente, durante um relacionamento, que pode ser um relacionamento amoroso de um par, de um casal, mas também nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, significa a gente estabelecer uma relação baseada na lealdade, na boa-fé, com base em uma comunicação que seja franca, com respeito aos acordos, né? Não colocando a outra pessoa em situações desagradáveis, em situações constrangedoras. Então, a responsabilidade afetiva, ela até se relaciona muito com o princípio do direito, que é o princípio que a gente chama da boa-fé objetiva, né? O princípio da boa-fé objetiva, que se estabelece nas relações privadas, ele preza por essas relações pautadas em lealdade, em transparência, em comunicação. Então, trazendo a responsabilidade afetiva para o campo do direito, a gente pode pensar dessa forma, fazer esse paralelo da responsabilidade afetiva com a boa-fé objetiva, né, que impõe que nas nossas relações nós adotemos comportamentos sempre leais, né, de respeito para com a outra parte. E quando a gente fala de responsabilidade afetiva também, não tem como não lembrar, né, da obra de Exupéry, O Pequeno Príncipe, quando a raposa diz lá para
príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu confesso a vocês que quando eu era adolescente, que eu li O Pequeno Príncipe, eu achava essa frase muito pesada, né? Como assim a gente é responsável pelo outro? Como assim eu cativei o outro e agora eu sou responsável por ele? E aí, de repente, a gente chega na vida adulta, na maturidade, a gente vê as coisas acontecendo, né? A gente tem as nossas próprias experiências de vida e a gente passa a compreender como, de fato, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Pois bem, então a responsabilidade afetiva, ela dialoga aí com a raposa do Pequeno Príncipe e diz que nós devemos ter este cuidado na medida em que nós cativamos alguém, seja numa relação familiar, numa relação de amizade ou em qualquer relação, devemos ser responsáveis pela forma através da qual nós iremos desenvolver, nós iremos pautar essa relação. Então, pois bem, essa seria a primeira pincelada que eu gostaria de fazer para a gente tratar do tema da responsabilidade civil por rompimento de noivado. Não podemos negar também que hoje a gente vive um momento de muita judicialização, né? Às vezes a gente se depara diante de uma dificuldade de resolvermos os nossos problemas na esfera extrajudicial e de repente a gente ouve também, vira conversa em mesa de bar também, né? Assim, tudo agora é o judiciário, tudo vira ação na justiça, indústria do dano moral, né? A gente ouve bastante também essas conversas e a gente precisa ter uma cautela para entender quando cabe, quando não cabe a judicialização, né, desse conflito específico. Pois bem, quando a gente fala de noivado, né, existe um nome mais antigo para o noivado, que é chamado os esponsais. Não sei se os jovens advogados aí do outro lado da telinha já ouviram essa expressão. Esponsais. Os esponsais seriam essa fase pré-casamento, que a gente hoje chama mais popularmente de noivado ou de promessa de casamento. Quando as pessoas estão noivas, né, elas têm ali um pacto de constituição de uma família futura por meio de um vínculo matrimonial. Então, quem está noivo vai casar. Então, está numa fase. Se nós fizermos uma analogia com o direito contratual, seria uma espécie de promessa, né? Seria o pré-contrato. Para quem entende que o casamento é um contrato sui generis, um contrato de direito de família, a fase dos esponsais seria, então, uma espécie de pré-contrato. Só que, diferentemente do que existe lá no direito dos contratos, em que eu posso fazer uma promessa e atribuir a essa promessa um caráter irrevogável e irretratável, no campo das relações afetivas, a gente não pode fazer esse tipo de estipulação, né? Não dá para fazer nem após o casamento, que dirá antes. Então, a gente não pode estabelecer que uma promessa de casamento ela é irrevogável e irretratável. Então, é claro que é lícito a qualquer das partes romper este pré-contrato, romper esta relação, né, afetiva, amorosa, antes do casamento. E aí vem a primeira pergunta, pode ser feito a qualquer tempo? E aí a resposta que o pessoal costuma gerar meme na internet, né? Em direito tudo depende, a resposta sempre é depende, porque é claro, especialmente nas relações familiares, nas relações que envolvem o afeto, as circunstâncias do caso concreto, elas são muito importantes, é a casuística que vai nos trazer, né, os elementos que nos permitam responder a essas perguntas. Então é lógico que essa promessa não tem caráter irrevogável e irretratável, ela pode ser desfeita, ninguém é obrigado a se casar com ninguém, porém, existem alguns limites, e esses limites eles podem ser identificados hoje por meio da responsabilidade civil. Quando nós falamos de responsabilidade civil, nós vamos lá para os artigos 186 e 187 do nosso Código, que diz que aquele, né, que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Mas o artigo 187, ele fala da possibilidade de causação de dano por abuso de direito. Então, veja bem, terminar um relacionamento, terminar um noivado, desistir de um casamento, é o exercício de um direito, já que ninguém pode ser obrigado, né, a se casar com ninguém. É um exercício do direito. Porém, é possível que no exercício desse direito a pessoa se comporte de forma abusiva. E a partir deste abuso, pode gerar um dano à outra parte, e aí, verificado o abuso do direito e a ocorrência de um dano, cabe aí, então, falar em responsabilidade civil, ou seja, aquele que causou o dano fica obrigado a reparar. E quando nós falamos neste dano por rompimento de uma relação afetiva, de um noivado, é possível a gente pensar em dois tipos de danos diferentes, né?
como a gente tem lá na responsabilidade civil, os danos patrimoniais e os danos extrapatrimoniais, né? Os danos patrimoniais ou os danos materiais são aqueles danos que são economicamente apreciáveis. A gente sabe que quando um casal resolve se casar, existem algumas providências que são tomadas preliminarmente, né, antes que seja efetivamente contraído o matrimônio. Isso pode envolver aquisição de bens, né, aquisição de bens imóveis, mediante financiamento, muitas vezes pegam, às vezes, empréstimo com familiares ou com instituições bancárias. Existe compra de bens que vão guarnecer aquela residência ali do casal, então, muitas vezes, um deles é que se ocupa da aquisição ou assume esses compromissos financeiros por qualquer razão. Quando este casamento, né, em tempos pré-pandemia, quando a gente tem um casamento festivo, a gente sabe que uma festa hoje de casamento envolve custos, né, de alta monta, as festas de casamento custam muito caro, então existem aí a possibilidade, né, de gastos com buffet, com locação de espaço, com banda, DJ, vestido, enfim, flores, decoração, uma infinidade de despesas que representam um custo muito elevado. Então, todas essas despesas são despesas que são contraídas muitas vezes antes do casamento. E, a depender do momento em que esse rompimento ocorre, muitos desses valores não conseguem ser reembolsados. Ou, ainda que haja o reembolso, é possível que haja um deságio. Ou, quando nós estamos falando de empréstimos, aquilo que já foi pago a título de juros, de encargos, não dá mais para voltar atrás, né? Então, fica claro que em situações como essa, o rompimento do noivado traz prejuízos econômicos que são visíveis. E a gente não pode querer que a pessoa que sofreu a lesão vá buscar apenas dos fornecedores, ela não tem que buscar apenas do banco, ela não tem que buscar dos fornecedores do casamento a reparação desse dano, porque, como eu disse, muitas vezes é impossível, por questões contratuais, você obter a reparação integral. Então, nesse caso, cabe falar, sim, em reparação por aquele que desistiu do casamento. Alguns anos atrás, não muitos, quando eu me casei, quando a gente entra nesse universo de casamento, né, a gente sempre fica sabendo onde vai ter casamento, o que não vai ter, as histórias correm assim, dentro da comunidade. E ganhou na época corpo uma notícia de um casamento que ia ser realizado no Instituto Feminino, que é um dos espaços aqui em Salvador mais caros de celebração de eventos, onde aconteciam festas, né, muito elaboradas, em que a noiva soube da desistência do noivo enquanto ela estava no salão se arrumando. Então, imagine os convidados, né, os padrinhos, todos se arrumando para irem para aquela cerimônia, e aquele noivo resolve ligar para a família da noiva para dizer, olha, não vai ter mais casamento. Então, em situações como essa, os danos materiais, eles são muito evidentes. E, em razão disso, não existe maior controvérsia na jurisprudência acerca da reparação dos danos materiais, dos danos econômicos, né, porque eles são muito fáceis de serem comprovados e aquele que deu causa pode vir a ser condenado aí a reparar esse dano. Mas, voltando ao nosso assunto inicial da responsabilidade afetiva, é possível também que o rompimento desse noivado cause danos extrapatrimoniais, cause danos morais. E aí nós podemos entender aqui, né, uma conceituação de dano moral. O que seria um dano moral? Qualquer lesão a um direito da personalidade, ou ainda lesão a um interesse jurídico merecedor de tutela. Então, uma hipótese como essa que eu dei, em que o noivo desiste do casamento, né, enquanto a noiva está ali no salão, se aprontando para a cerimônia, né, em que os convidados já estavam certamente todos também se aprontando para ir para o evento. É claro, né, é fácil para todos nós percebermos que existe ali uma lesão a um direito da personalidade que independe de perquisições subjetivas. Existe ali um dano à imagem objetiva, né? Existe um dano à honra daquela pessoa, porque o constrangimento que ela passa é notório. E existem situações outras que o rompimento ele pode causar danos a outros direitos da personalidade, além da honra, além da imagem. É possível que haja, e aí é claro, a gente vai precisar da casuística, uma lesão à integridade psíquica. E se houver uma lesão à integridade psíquica, é possível falar também em reparação. Na lesão à integridade psíquica, a gente tem uma situação que ela é mais difícil, né, de provar,
porque a gente está lidando com aspectos subjetivos. E a gente precisa ter cuidado aqui para diferenciar o que seria uma efetiva lesão à integridade psíquica daquilo que seria uma dor, uma frustração que faz parte da vida. Porque a gente sabe que um rompimento não desejado, ele sempre vai trazer dor, né? Ele sempre vai trazer sofrimento. E isso, por si só, no meu entendimento, né, ressalvando aí as opiniões contrárias, a dor e o sofrimento que são parte da vida por si só, não ensejariam aí necessariamente uma reparação moral, uma reparação extrapatrimonial. Mas, nessas situações em que existe uma violação da dignidade, uma violação da honra, uma violação dessa integridade psíquica, pela forma como esse término, a forma como essa promessa, entre aspas, foi quebrada, cabe falar, então, em reparação, né? Então, a jurisprudência hoje já vem reconhecendo também, se por um lado é mais fácil reconhecer os prejuízos econômicos, embora a gente não veja com tanta frequência a reparação do dano moral, é possível já encontrar jurisprudência em diversos tribunais do país. Então, por exemplo, nós temos casos relativamente recentes no Tribunal de Justiça de Amazonas, no Tribunal de Justiça de Goiás, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Aqui na Bahia nós temos um caso de 2016, né, que foi reconhecido o dano material em razão desse rompimento unilateral às vésperas do casamento, mas não foi reconhecido o dano moral. Então, aqui no julgado da Bahia, por exemplo, nós temos o seguinte entendimento: inexistência de dano moral diante da possibilidade de rompimento do vínculo a qualquer tempo, tá certo? Então, é preciso que a gente observe na casuística a forma como isso se deu, se efetivamente trouxe esse potencial de causar um dano, uma lesão a um direito da personalidade. Configurada essa lesão, é cabível, sim, a reparação, e cabe a nós, advogados, né, levarmos essa tese e sustentar com provas suficientes para que a ação possa ter êxito. Basicamente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje, né? E agora, aproveitar para ouvir aí, beber da fonte dos meus queridos colegas. Doutora Paloma Braga, muito obrigado pela sua palestra. Eu quero chamar agora doutor Felipe Gamberlotto. Doutor Felipe, muito bom dia. Seja bem-vindo ao 2º Congresso da Jovem Advocacia. Bom dia. Muito bom dia. Garbelotto, não Gambelotto, mas tudo bem, eu estou acostumado com o meu sobrenome sendo um pouquinho confundido. Você sabe que o meu sobrenome também é Gami? Eu tinha pedido para o pessoal... Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim. Você sabe que meu sobrenome também as pessoas erram o tempo todo, né? Disse que nomes difíceis, homens e mulheres capazes. Então, estamos tranquilos. Tá tudo bem. Doutor Felipe, é com você. Seu tempo de 12 a 15 minutos. Por favor. Obrigado. Eu tinha pedido para o pessoal que eu queria passar um videozinho de 26 segundos. Não sei se está aí pronto para ser colocado. Bom. Quando o senhor quiser. You let one woman die in the street and another rot in the freezer. God knows you deserve worse. But I hired you because you said you'd get me no jail time. You killed 2 innocent women, and you still think you get to complain? Say you'll take the deal. Say it! Okay. Bom, esse daí é um pedacinho de um seriado que eu gosto muito, que eu já assisti, que é o Como Defender um Assassino, né, que tem aí a brilhante Viola Davis, né, que acho que todos nós gostamos muito, e ela desempenha esse papel dessa advogada criminalista muito apaixonada, e esse seriado mostra um pouco da dinâmica da advocacia, né, evidentemente romantizada, dramatizada e com esse enfoque na seara criminal. Mas, né, como eu disse, eu sou fã dela, né, esse trecho ele me marcou muito, eu coloquei aqui para provocar vocês,
né? É claro que eu não estou aqui propondo tapa na cara de cliente, pelo amor de Deus, né? Então, mas quem nunca teve vontade de dizer a um cliente, diga que você aceita o acordo, né? De forma bastante enfática, que se alguém atire aí a primeira pedra. Mas, vamos lá, eu fui convidado por Sara, né? Por Sara Barros, e preciso parabenizá-la pela organização do evento, né? Cumprimentar aqui meus colegas de mesa virtual, a minha sócia e amiga Fernanda Barreto, que está no estúdio, substituindo a Ana Patrícia, que eu lamento não ter conseguido participar do painel, doutora Paloma, doutora Ali. E eu, né, combinava com Sara esses dias que eu ia dar um enfoque um pouquinho diferente, né, mas aproveitando do tema, mas abordando a responsabilidade do advogado familiarista quando atuando nessas relações afetivas e familiares. Eu achei que isso podia ser legal neste evento, né, voltado para a jovem advocacia, e, portanto, eu faço isso também por conta da minha atuação profissional, né, minha trajetória profissional. Hoje, lido basicamente com o direito das famílias, né, e sucessões, a advocacia 90% voltada para essa área, e tenho percebido, né, cada vez mais como nós, advogados familiaristas, ocupamos um lugar de grande responsabilidade, né, uma responsabilidade muito grande que recai sobre nós, e muitas vezes a gente não percebe, né, o colega não percebe, não tem às vezes noção do tamanho dessa responsabilidade. E daí, por isso, né, por essa experiência prática, por essa minha trajetória pessoal, que eu proponho nessa reflexão sobre a responsabilidade do advogado, da advogada, quando atuando nas causas familiaristas. E daí, nesse pouco tempo que me resta, que me foi conferido também, já que temos um painel aqui amplo, eu propus alguns eixos, né, alguns pontos que a gente vai tentar trazer algumas reflexões, alguns questionamentos, e eu acho que todo mundo vai poder depois seguir aí refletindo e pensando um pouquinho. São 5, né, são poucos. O primeiro deles é a parcialidade do advogado e da advogada. O segundo é o exercício da alteridade. O terceiro, o compromisso com o melhor interesse das partes, sobretudo das partes vulneráveis. O quarto é o respeito à autonomia dos clientes. E o quinto é a advocacia colaborativa. Bom, não é fácil a gente sopesar, a gente manter tudo isso em equilíbrio, mas aqui, né, quem disse que a advocacia familiarista seria fácil? Não é, né? Mas vamos lá. A parcialidade do advogado é, portanto, o primeiro desses eixos que eu quero provocar, porque às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho. O advogado é parcial? É imparcial? Não, o advogado ele é parcial. A advogada ela é parcial. Nós temos um lado, né? Se assim não fosse, a gente seria mediador, seríamos juízes. Então, o elemento da parcialidade, ele é algo intrínseco à advocacia. Pronto, não dá para escapar disso. Então, vejam só. A gente precisa estar do lado do cliente, a gente precisa defender seus interesses, a gente precisa, mas a gente não pode esquecer dos outros eixos, né, que eu anunciava aqui agora há pouco, que são também muito importantes. E também temos que lembrar que parcialidade não é sinônimo de belicosidade, né, algo, infelizmente, eu diria, ainda muito presente na advocacia. Acontece quando os advogados envolvidos, eles se esquecem da responsabilidade que possuem e acabam encampando posições que eu diria demasiadamente, na maioria das vezes, injustificadamente belicosas. E daí eu pergunto, né? É possível ser parcial sem ser belicoso? Eu defendo que sim. Várias vezes já me deparei em audiência com colegas que adotam posturas extremamente belicosas, não só contra o meu cliente, né, a parte adversária, mas contra mim também, o advogado, o colega atuando ali naquela mesa de audiência. O segundo eixo é o exercício da alteridade, né? É enxergar o ponto de vista da outra parte, é colocar-se, digamos, em seus sapatos, né? É viver um pouco do ponto de vista da outra parte. Tudo isso para quê? Para conseguirmos dimensionar a situação, né? E conseguirmos conduzir com muitas aspas, tá, gente? E orientar os nossos clientes para um cenário que, né, esperamos favoreça a composição, a construção de um acordo, a solução daquele conflito. É um exercício, né, o exercício da alteridade, que pode estar presente no nosso dia a dia. Agora entrou aqui o áudio do senhor está picotando, está chegando para a gente muito picotado, possivelmente alguma coisa advinda da internet. E aí, eu queria ver se a gente consegue restabelecer esse sinal
para ele ficar. Há uma intercorrência muito grande, está muito picotado. Vamos. Pois é, a gente tinha testado antes, tínhamos, acho que, solucionado, mas pelo visto o problema voltou, né? Está muito picotado. Eu não tenho retorno, não consigo perceber a falha. Não, que em verdade não é nem... bom, sem querer apontar, mas é a internet que a gente possui hoje, né? Essa grande qualidade de internet que a gente tem. Infelizmente, a gente passa por esses dissabores e aí a sua palestra está sendo atrapalhada por conta desse detalhe. O chat, inclusive, a gente não está conseguindo ouvir o senhor bem. Os próprios jovens advogados no chat têm também notado isso, que eles não estão conseguindo entender a fala do senhor. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos inverter a ordem, vamos dar uma ordem. É o tempo que o senhor restabelece o seu sinal, e aí a gente complementa o tempo do senhor aqui. Bota a doutora Ali Neto, e aí o senhor volta e finaliza a fala do senhor, até para o senhor derrubar o sinal e voltar com ele. Vamos fazer assim, então? Ok, perfeito. Pronto. Desculpem. Então, eu vou nada, eu sei, isso é algo que é comum, inclusive, faz parte, inclusive, das conversas dos advogados em relação a tecnologia e de que forma o jovem advogado pode provir e pode ter a tecnologia enquanto aliado. Isso é sempre muito importante, principalmente no interior do Estado, quando a gente não tem essa assistência total da tecnologia, do advento da tecnologia ao nosso favor. O advogado carece muito disso. Então, é importante isso acontecer também, para esse ponto ser preponderante nos questionamentos dos jovens advogados, dos advogados que vão vir também, que vão atuar sobre a questão da internet. Mas eu vou fazer então. Eu vou passar a palavra à doutora Ali Neto, dando meu muito bom dia. O senhor tem um tempo de 12 a 15 minutos para se manifestar. Eu quero agradecer sua presença. Seja bem-vindo ao 2º Congresso Online da Jovem Advocacia. A palavra está com o senhor. Bom dia. Primeiro, parabéns a este apresentador, né, que tem perguntas assim, com certeza bem pertinentes ao tema, e eu fico feliz por ser um aluno do curso de Direito, né? Muito bom a gente falar. Eu sou professor também aqui do Colegiado de Direito, da Faculdade do Sul da Bahia, e uma das disciplinas que eu trabalho é Direito de Família. Eu quero também aproveitar para parabenizar a doutora Sara, doutor Hermes, o nosso presidente Fabrício, doutora Marilda, mas toda a diretoria, por este importante congresso do jovem advogado. O futuro da nossa profissão, o futuro dessa advocacia vai depender muito de vocês. É vocês que vão trilhar um caminho aí que, com certeza, vai dar novos rumos e vai conseguir, herdando tudo isso que foi feito, fazer com que a advocacia seja realmente uma profissão brilhante, uma profissão que ajuda e que é indispensável para que se haja justiça. Bem, eu quero também dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com a doutora Paloma, a doutora Fernanda, doutor Felipe, e com quem eu compartilho esse painel. Lamento a nossa conselheira, a nossa vice-presidente, a doutora Ana Patrícia, que por uma razão especial não pôde estar, mas é uma querida por todos nós. E tratar deste assunto, direito de família, relacionado à responsabilidade civil, nós temos que lembrar que nós estamos falando de 2 livros importantes, né? O livro de responsabilidade civil e o livro de direito de família se encontrando. E isso é muito interessante, porque a gente vai analisar esse afeto, o amor, o que nós estamos discutindo, e a minha pessoa coube, estou com a incumbência de falar do abandono afetivo. E para a gente falar um pouquinho do abandono afetivo, é imprescindível que a gente volte ao passado para lembrar como eram as famílias patriarcais, as famílias da década de 50, 60, né, onde o valor econômico superava tudo, pensava somente em reprodução. A família dos tempos atuais é uma família que se baseia, tem como base o afeto. O afeto, ele surge, eu digo sempre, é o carinho da alma, né? É o carinho da alma. E quando a gente vai falar desse afeto, para a gente falar um pouquinho do abandono, é muito importante a gente falar dos princípios assegurados pela nossa Constituição, os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da própria afetividade, que não são taxativos, mas são
imprescindíveis para a gente conhecer. E quando a gente fala do afeto, a gente pode conceituar ou dizer que o afeto é o princípio que rege, é o princípio que é o núcleo da família. A gente falar de afeto é muito importante, porque cada vez mais a gente está deixando aquela ideia de que somente laços biológicos é que resultam em família. Não, família hoje, nós temos várias espécies, nós temos que falar de família anaparental, monoparental, família formada de diferentes núcleos, e muitas formadas pelo afeto, pelo carinho, que é muito mais importante do que qualquer laço. É o que nasce do coração. Então, a gente tem que lembrar sempre que família hoje não é mais família, é famílias pelas várias espécies de famílias, né? Nós temos que entender essa evolução que ocorreu para entender a família no contexto atual. A família hoje, a gente pode lembrar sempre, ela nos ajuda em todos os lados, psicológico, é o nosso alicerce, é o nosso amparo, é no núcleo familiar que a gente encontra nosso apoio, que nós encontramos as nossas inspirações, a nossa vontade de continuar. E aí a gente vai lembrar, quando há um abandono, com certeza, fere, deixa marcas profundas, sejam emocionais, sejam psicológicas, pessoas que crescem sem carinho, abandonadas pelos seus entes queridos. É isso que o direito de família hoje precisa rechaçar, não podemos deixar isso acontecer. É importante que a gente passe a ter responsabilidade como pai e também como filho, porque hoje os filhos também podem ter o dever de cuidar dos pais, né? Podem também os filhos serem processados em razão desse abandono afetivo que a gente fala inverso, que acaba ocorrendo, né? Então, assim, é preciso que a gente lembre, a professora Paloma, ela citou o artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direitos e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É importante a gente lembrar que a gente precisa cuidar do outro, a gente não pode ser omisso, a gente tem que lembrar que praticar atos de negligência, de imprudência, de violar direitos, o que acontece? Causa danos, e é preciso que se repare esses danos. O artigo 229 da nossa Constituição Federal, ele também é claro ao dizer, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os maiores têm o dever de ajudar, de amparar os filhos. Quando os filhos são maiores, na velhice tem que amparar os pais, né? Que muitas vezes ficam carentes ou ficam na fase mais complicada da enfermidade. Então é preciso, quando eu vou falar de abandono, lembrar que não é pai somente abandonar filho, filho também que abandona pai no momento que mais precisa. Como eu falei no início, o afeto é o carinho da alma, que tem que ser demonstrado, que precisa ser demonstrado. Como os conceitos de família, né, se ampliaram, se modificaram, um aluno hoje de direito de família, ele tem que estar atento a essas mudanças. E quando eu falo de responsabilidade civil, o grande cerne da questão a gente tem que lembrar as espécies, a responsabilidade civil subjetiva, com culpa, e a objetiva, sem culpa. E é nessa responsabilidade subjetiva, com culpa, pelo abandono, pelo descaso, que os tribunais têm entendido que deve sim ser responsabilizado esses pais por esse abandono. Você pode questionar, mas o amor se avalia? Como é que fica? Né? O amor é valorativo? Eu tenho aqui uma citação do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que ele diz muito bem a respeito, né? Não tem como fazer alguém amar sem que ele mesmo queira. Todavia, o que a lei pode fazer, o seu papel, é aplicar uma pena para aqueles que não fazem o seu papel de genitores, que não dão afeto, sob pena do direito, não se calar quanto a isso. Se um pai e uma mãe não derem afeto aos filhos, incluindo carinho, ninguém poderá obrigá-los, nem mesmo o direito.
Porém, a sociedade, o direito, usará outra forma de mostrar que isso não é o certo, que precisa ser reparado esse dano, que futuramente pode comprometer o caráter de pessoas que passaram por esse abandono afetivo. Está na hora da gente começar a entender que isso decorre de uma responsabilidade que temos que ter. Não podemos achar que colocar filho no mundo é colocar à mercê da sorte. Nós temos que ser responsáveis pelos mesmos. Nós, pais, assim como os filhos agora também com os pais, e o direito não pode ser estático, o direito tem que acompanhar as mudanças sociais, os rumos sociais, senão não é justo. Um direito que não acompanha essa evolução é um direito estático, envelhecido. O direito envelhecido não pode ser justo. E hoje nós conseguimos ver, meus nobres colegas, meus jovens advogados, hoje nós estamos conseguindo ver, além de várias famílias que são formadas, nós estamos também analisando as diversas formas de responsabilizar as pessoas por seus atos. A palavra irresponsabilidade não pode ficar existindo sem qualquer pena. E eu digo sempre, quando a gente fala de convivência familiar como sendo necessário para que a gente possa desenvolver saúde mental, desenvolver todo o nosso laço de afeto dentro de casa, é a base para a gente sobreviver. Isso tudo que está acontecendo. Até nessa pandemia, com tanta dificuldade, se não fosse a família e o afeto, como estaríamos? E cuidado, a gente não está pedindo que obrigue o amor, valorizar o amor, mas o afeto. E o afeto, ele decorre tanto de sentimentos bons como ruins. Você pode discutir com seu pai, mas você tem pelo menos com quem fazer isso. Eu vi o professor Flávio Tartucci falar assim, tenho saudade das discussões com meu pai. Meu pai, eu tenho saudade de discutir com ele. Então não é só amor, afeto em todos os sentidos. É uma presença, é uma necessidade. E isso tem que ser levado muito a sério. Ainda não, a doutrina, a jurisprudência, aquelas que dizem que deve sim reparar de forma valorativa, com valores, para que doa no bolso, pela irresponsabilidade, ainda há aqueles que entendem que não. Mas a que predomina é essa hoje, que tem que ser responsável. A professora Paloma citou responsabilidade civil diante de noivado, e a irresponsabilidade de um noivo que tem a oportunidade para romper um noivado, mas não faz isso. Então, assim, a gente vê no direito civil vários ângulos, né, onde a responsabilidade civil se faz presente. Tem nexo de causalidade, vá buscar o estudo de cada caso. E isso é muito importante. A gente entender cada caso concreto. O juiz não pode sair aplicando ou decidindo, né, valores como se fosse uma matemática. É preciso que se analise cada família, cada caso que se busca no judiciário. Esses abandonos afetivos, de que forma, já tivemos condenação de R$200 mil de uma filha que processou o pai por um abandono e ela mostrou todas as consequências que ela teve. Se preciso for, até perícia é feito para analisar todo esse caso. Então, a gente, quando vai falar de responsabilidade civil, nesses casos de abandono, a gente tem que lembrar, cada caso é específico, tem que analisar à luz de cada caso, para que possa se aplicar essa responsabilidade, esse valor. Então, há possibilidade, sim, de se responsabilizar civilmente por abandono afetivo. Há necessidade de que se faça isso de forma acertada, para que outros não sejam responsáveis e sigam os mesmos passos, né? Como eu falei no início, o nosso ordenamento jurídico, ele se adapta aos conceitos que vão surgindo, e um desses conceitos é a afetividade. E a afetividade, ela acaba sendo muito maior do que laço consanguíneo. A afetividade não pode vir só desse laço. O afeto, e não ter esse afeto, abandonar esse afeto, tem sim que ter penalidade. E uma das formas, professor, é a responsabilidade civil, que nas relações de família tem tido extrema importância. É importante a gente deixar claro. Podemos, por exemplo, professor, concluir que é necessário que se faça jus ao requisito do dano, do nexo causal e do ato ilícito, e sempre analisando cada caso concreto. Isso é imprescindível. Por quê, professor?
Como eu falei no início, se o nosso direito hoje atinge várias modalidades de família, aceita, acolhe, acabou somente a família matrimonializada, patriarcal. Hoje nós temos aí a família homoafetiva, a família, como eu falei no início da aula, esse pluralismo familiar, nós temos aí a família anaparental, monoparental, e todas têm que ser analisadas com relação a isso, a carinho, a afeto, que é o que mais necessitamos. E o direito civil, ele não pode fugir, ele não pode deixar de citar que é responsabilidade de cada um de nós que a gente arque com as consequências desse abandono, do que ele pode acarretar. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar e citar a nossa ministra Nancy Andrighi, quando ela diz de forma acertada que amar é faculdade, agora cuidar é dever jurídico. Cuide daqueles que pertencem à sua família, cuide de todos que estão no seu núcleo familiar, sob pena de arcar com a responsabilidade por seus atos. Seja responsável. Eu gostaria muito também de aproveitar este momento de estar compartilhando essa disciplina, nessa palestra, uma disciplina que eu trabalho há bastante tempo, e dizer que o meu direito de família, o que eu estudei há 30 anos atrás, totalmente diferenciado do direito de família atual. Né? Hoje se fala em socioafetividade, de multiparentalidade, a gente tem que acompanhar todas essas mudanças, essa possibilidade de ter o nome de 2 pais, de 2 mães no seu registro de nascimento. Quanta coisa se evoluiu de um casal homoafetivo poder adotar uma criança, 2 pais ou 2 mães, tantas crianças precisando de amparo, de afeto, e estão aí em creches, em orfanatos, e muitas famílias não vão pela adoção, não recebem de coração aqueles que tanto precisam. Então, é preciso registrar. O nosso direito de família atual não é mais o mesmo. Vamos falar de direito de famílias e jamais vamos esquecer. Não podemos obrigar a amar, mas podemos orientar, dizer do dever jurídico que temos, qual o papel de cada um de nós, como pai, como mãe, como filho. Eu quero aproveitar também para agradecer aos meus alunos presentes, meus ex-alunos, advogados aqui na região, com que eu compartilhei, né, as primeiras linhas de direito de família, porque eu estudei direito de família e com quem eu continuo estudando aqui na faculdade. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos, coloco à minha disposição. Mais uma vez, parabéns ao apresentador, que eu vejo que ele é encantado com o direito de família e principalmente dessas famílias que tanta gente diz hoje. Obrigado pelo convite, OAB, parabéns por um congresso tão relevante, tão importante e com temas que com certeza levam a grandes reflexões. Obrigado a todos. Doutor Ali, muito obrigado. Eu sou um entusiasta do direito e a minha relação com o direito de família se deu através da professora Cláudia Viana. Hoje eu posso falar que eu pescava um pouquinho. Naquela época eu ficava calado, porque senão dava problema. Mas eu quero agradecer sua participação. Doutor Felipe, eu volto a palavra então ao senhor, restabelecendo o tempo que faltava para a sua explanação da sua fala hoje aqui no segundo congresso. Na realidade, a gente não conseguiu restabelecer meu sinal. Não sabemos o que está acontecendo, mas acho que persiste o mesmo problema. Então, não tem condições de eu prosseguir. Eu saí dessa sala, voltei para a sala inicial e a gente não conseguiu regularizar o problema. Combinamos que não teria condições de retomar a palestra. Bom, então, sendo assim, eu quero agradecer a presença de todos vocês. É uma pena, doutor Felipe, que a gente não possa ter a finalização da sua fala, mas eu quero agradecer a doutora Fernanda, a doutora Paloma, a você, doutor Felipe, a doutora Ali. Realmente, o direito de família, volto a dizer, é muito importante mesmo. Uma das coisas que eu quero reiterar, enfatizar para você, aluno de direito, é que sempre que nós vamos, no decorrer da faculdade, do curso, achar que algum daquelas matérias não tem relevância, e todas têm. E acredite, independente do caminho que você vai tomar no direito, que você vai seguir, em dado momento, aquela matéria vai ser muito importante.
muito importante mesmo. Deixa eu ler aqui, muito obrigado a todos vocês pela participação. Deixa eu ler aqui algumas manifestações para a gente poder encerrar esse primeiro momento do segundo dia do segundo congresso. Eu tenho aqui Noelma Araújo de Souza dizendo obrigada. Olga Malaquias também agradece, dizendo obrigada. Rita Coutinho dizendo verdade. A responsabilidade é muito grande. Nayara Velame diz gratidão a todos os envolvidos. Tem uma manifestação aqui dizendo que o áudio tinha um problema e aí a gente resolve esse problema na medida do possível. Sandra Santos fala, analisar o todo para a tomada da decisão assertiva no campo do direito. Deixa eu ver aqui. Havia uma manifestação aqui sobre o áudio que a gente acabou entendendo que era um problema do sinal, com o áudio de Dr. Felipe. Tem mais aí, produção, que a gente possa descer? Só esses, então? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar o primeiro momento por aqui. A partir das 14 horas, nós voltamos com o segundo dia do segundo congresso da Jovem Advocacia, segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana, aqui direto da Jus Brasil, transmitindo para a Bahia, para o Brasil e também para o mundo. A todos um bom almoço, até às 14 horas. Grande abraço.